As famílias são microcosmos da sociedade. Famílias fortes e estáveis contribuem para o florescimento social, enquanto famílias disfuncionais empurram a sociedade na direção do colapso. Mais do que em qualquer outro momento da história, a unidade familiar está quebrada, com um número significativo de crianças crescendo sem uma figura paterna relevante. O declínio da paternidade é uma força significativa por trás de muitos dos problemas mais preocupantes que assolam a sociedade. Crime e delinquência juvenil, sexualidade precoce e nascimento fora do casamento para adolescentes, queda no rendimento escolar, depressão, abuso de substâncias e o aumento do número de mulheres e crianças vivendo em situação de pobreza. Neste vídeo, com base na pesquisa do sociólogo americano David Popenoe, exploraremos as consequências devastadoras da ausência paterna na criação das crianças. Com base nas evidências, pode-se argumentar de forma convincente que a privação paternal, na forma de indisponibilidade física, econômica e emocional dos pais para seus filhos, tornou-se a forma mais prevalente de maus tratos infantis hoje. Os pais estão desaparecendo da vida familiar e apenas as mães ficam para cuidar das crianças. E as mães não são suficientes. O número de mães solo, aquelas que cuidam sozinhas de seus filhos, aumentou 17% na última década, passando de 9,6 milhões em 2012 para mais de 11 milhões em 2022. Além disso, quase 50% dos casamentos no Brasil terminam em divórcio, e a mãe, na maioria das vezes, fica com a custódia das crianças. Mesmo nas famílias em que o pai está fisicamente presente, muitos não estão emocionalmente envolvidos na vida das crianças. Muitos pais são viciados em drogas, álcool ou até mesmo em seus telefones. Já outros são obrigados a trabalhar longas horas ou em vários empregos para sustentar a família diante do declínio constante do poder de compra do dinheiro. No entanto, seja essa ausência emocional ou física, a questão dos pais ausentes está atingindo proporções assustadoras, e uma mãe não pode preencher o vazio deixado pela ausência do pai. Homens e mulheres possuem diferenças biológicas inatas, que se traduzem em estilos parentais diferentes e complementares. Enquanto os pais tendem a enfatizar a competição, o desafio e a independência, contribuindo para o desenvolvimento a longo prazo da criança, as mães focam mais na segurança emocional e no bem-estar imediato. Essas abordagens distintas não apenas se complementam, mas também são cruciais para um desenvolvimento infantil equilibrado e saudável. Marcus Piangers, palestrante sobre paternidade e autor do best-seller O Pai é Pop, deixa claro isso nesse trecho de sua conversa com o Maurício Meirelles. Então, assim, de novo, acho que algumas pessoas têm sorte de ter uns amigos ou ter tido um pai, né? Um pai que explica pro cara, mano, olha só, quando chegar seu filho, você sabe o que é ser homem? Aí você assumir sua responsabilidade. Será que muito pai peca por achar que é brother do filho? Esquece que é pai? Porque tem um pouco disso também. Não, acho que pai, a maioria peca mais por estar distante demais, velho. A maioria peca... Bom, vamos lá. Dados, tá? Pesquisa do Papo de Homem. 10% só conversa com o pai sobre o que é ser homem. Só um homem de cada 10 conversa com o pai sobre o que é ser homem. 11 milhões de mães solteiras no Brasil, 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Os partos do SUS, 49% dos partos do SUS, mãe solteira. Meu Deus. Então você começa a ver que falta homem no Brasil, falta pai no Brasil, né? Você começa a olhar ao redor e dizer, tá, a galera não tem pai. Muitos desses têm o nome do pai na certidão de nascimento, mas não tem o pai dentro de casa. Muitos desses têm o pai dentro de casa, mas o cara tá ausente, trabalha o dia todo, chega, assiste televisão, bebe uma cerveja e vai dormir. Então, cara, a gente começa a ir para um funilzinho de quem conversa de verdade com o pai, de dizer assim, pai, e aí, meu? Explica como é que faz, trata bem as pessoas, as minas, no casamento, chega o filho, o que eu faço? Cara, começa a ficar muito restrito. Então a gente vira meio que uma sociedade meio de homens que combinaram e se aceitam e celebram a sua imaturidade, né? E nesse momento você pode estar se perguntando, será que esse papel distintivo do pai não poderia ser satisfatoriamente preenchido por outro homem? Talvez um padrasto? Bom, de acordo com os estudos de David Popenoe, as coisas não são tão simples. Uma das descobertas surpreendentes da pesquisa relacionada à família nos últimos anos
é que a presença de padrastos pode, na verdade, agravar os problemas na criação dos filhos e, assim, aumentar o nível de resultados negativos com as crianças. Enteados muitas vezes estão em situação pior do que filhos de mães solteiras, ou seja, padrastos não são uma solução confiável para a falta de uma figura paterna para a criança. A falta de laços genéticos pode fazer com que um padrasto hesite em investir tempo, energia e recursos no desenvolvimento da criança. Além disso, alguns padrastos tendem, inclusive, a enxergar seus enteados como concorrentes pela atenção da mãe. David Popenoe ainda trouxe dados mais alarmantes. Provavelmente, a ameaça mais séria para crianças em famílias monoparentais é o namorado da mãe. Em um estudo sobre abuso físico em lares de mães solteiras, a especialista em educação Leslie Margolin descobriu que 64% dos abusos cometidos por pessoas que não são nem o pai e nem a mãe foram cometidos por esses homens. Ok, crescer sem pai é ruim. Você já entendeu isso. Mas o quão ruim, você se pergunta? E é aí que a coisa fica mais chocante. Em 2 de seus livros, Families Without Fathers e The War Over the Family, David Popenoe resume a abundância de estudos que demonstram que crianças que crescem sem um pai biológico fisicamente presente e emocionalmente comprometido estão em maior risco de sofrer problemas de saúde emocional, comportamental e física. Elas têm menos probabilidade de ter sucesso na educação, mais probabilidade de ter dificuldades sociais e, quando adultos, são mais propensas a ter relacionamentos disfuncionais. Meninas com pais ausentes têm mais probabilidade de se tornarem mães solteiras adolescentes. E isso faz muito sentido, visto que os pais são os primeiros e mais importantes homens na vida das meninas. Eles fornecem modelos masculinos de comportamento, acostumando suas filhas às relações entre homens e mulheres. Já meninos que crescem sem uma figura paterna têm maior probabilidade de se envolver em atividades criminosas e apresentar comportamentos desviantes e agressivos. De fato, quase tudo de ruim que pode acontecer a uma criança ocorre com muito mais frequência às crianças de divórcios e aquelas que vivem em famílias monoparentais. E antes de eu abordar os motivos revoltantes que levaram ao declínio da instituição casamento e a consequente ausência paterna epidêmica, é fundamental compreender como o homem enxerga o casamento. O divórcio muitas vezes afeta drasticamente o tempo e a qualidade das interações entre crianças e suas figuras paternas. Segundo Frank Fursterberg e Andrew Charlin, em seu estudo Famílias Divididas, poucos anos após a separação, apenas 1 em cada 10 crianças mantém um contato regular semanal com o pai. Ainda mais chocante, 2/3 acabam perdendo qualquer tipo de contato com ele. E mesmo nos casos em que o pai permanece presente, as interações tendem a ser irregulares e emocionalmente superficiais, oferecendo pouco em termos de enriquecimento ou apoio emocional para o filho. Este contraste é ainda mais marcante quando se nota que a ligação entre mãe e filho é muito mais resiliente e não se desfaz tão facilmente. O relacionamento de um homem com seus filhos, nesse contexto, parece ser altamente influenciado pela qualidade de seu relacionamento com a mãe da criança. Os homens tendem a ver o casamento e a criação de filhos como um único pacote, explica Popenoe. Se o casamento deles se deteriora, a paternidade se deteriora. Se eles não estão casados ou estão divorciados, seu interesse e senso de responsabilidade em relação às crianças diminuem significativamente. Não é de se surpreender que, em quase todas as sociedades ao longo da história, o casamento tenha sido tão enfatizado. Essa instituição serve principalmente para criar laços fortes e socialmente reconhecidos entre um homem e sua esposa, algo que acaba beneficiando os filhos. Isso ocorre justamente porque muitos homens veem o casamento e a paternidade como partes inseparáveis de uma mesma realidade. Ou, como Popenoe escreveu, os homens têm a capacidade de serem pais, mas também têm a capacidade de se desviar. Assim, todas as sociedades bem-sucedidas impuseram sanções sociais aos homens para incentivar seu comportamento paterno. De longe, a mais importante dessas sanções é a instituição do casamento, a instituição social mais universalmente encontrada de todas. A instituição casamento não é uma mera criação social para fazer o casal feliz, mas sim para que exista uma garantia de que o casal irá prover um ambiente completo para o desenvolvimento saudável de sua prole.
Mas, se a instituição casamento tinha um objetivo tão nobre, o que aconteceu? Por que o casamento passou de instituição sagrada para quase que um namoro de verão? Até meados do século XX, o casamento era considerado um contrato sagrado entre um homem e uma mulher, e só era rompido nas situações mais extremas. Desde então, a instituição do casamento se deteriorou rapidamente. Hoje, muitas pessoas evitam o casamento, e daqueles que se casam, o divórcio é a norma estatística. Se alguém fosse especificamente projetar uma cultura e um sistema social com o objetivo expresso de minar o casamento, a paternidade e a contribuição dos homens para a vida familiar, nossa sociedade atual estaria próxima do resultado. A revolução sexual, que começou nos anos 1960, foi um grande fator no declínio do casamento. Sob o disfarce da liberação sexual, a promiscuidade foi normalizada. E com mais mulheres dispostas a se envolver em relações sexuais de baixo compromisso, mais homens abandonaram a monogamia e o casamento em favor de aventuras amorosas. Mas, na verdade, o dano que a revolução sexual infligiu ao casamento, à paternidade e à família foi um de seus resultados pretendidos. Carl Trueman, especialista em história e teologia, nos fala sobre como alguns revolucionários da época viam a sociedade tradicional como opressora. Eles diziam que essa opressão vinha de regras sobre sexualidade, que colocavam a família tradicional como o mais importante na sociedade. Para eles, para sermos verdadeiramente livres, em todos os sentidos, essas regras precisavam ser quebradas. Essas ideias foram rapidamente assimiladas pela nossa sociedade, modificando, por consequência, os valores sociais predominantes. Dessa forma, muitos passaram a enxergar o casamento mais como um meio de buscar a satisfação pessoal do que como um compromisso e uma responsabilidade. Por conta dessas mudanças, quando o amor diminui ou quando um dos parceiros não está mais feliz, o divórcio passou a ser a solução aceita por todos, mesmo quando tem crianças envolvidas. E isso nos mostra uma grande mudança no que a sociedade valoriza e considera importante. Como explica Poconou, não faz muito tempo que a revolução do divórcio foi apresentada de forma estranhamente positiva na cultura popular. Se a separação é melhor para os pais, pensava-se, não pode ser tão ruim para as crianças. O que mantém os pais felizes também deve manter as crianças felizes. Como uma ideia tão equivocada se tornou tão difundida? Em parte, é claro, foi uma racionalização conveniente que aliviaria a culpa para o casal que estava se separando. Antigamente existia toda uma razão para o casamento que não apenas preencher um vazio emocional ou tirar fotos para o Instagram. E é sobre isso que a nossa sociedade precisa conversar urgentemente. É claro que um casamento que seja abusivo ou que apresente um alto grau de disfunção deveria ser encerrado para o bem de todas as partes envolvidas. No entanto, para resolver o problema do pai ausente, é necessário revitalizar a instituição do casamento e enfatizar novamente o fato de que a principal razão pela qual o casamento se desenvolveu, em primeiro lugar, foi beneficiar as crianças e não satisfazer ou completar os parceiros adultos. A sociedade, em sua sabedoria, reconheceu que para manter o pai com a mãe e a criança, era preciso desenvolver um laço cultural onde um laço biológico era fraco. O casamento é a maneira da sociedade sinalizar aos futuros pais de que seu relacionamento de longo prazo juntos é socialmente importante. Veja esse outro trecho com Piangers, que exemplifica bem isso. E um pai presente é bizarro o impacto. A Né? diferença A ciência começou a estudar o impacto do pai na família há pouquíssimo tempo. Antes era tudo mãe. Mãe, o impacto da mãe, da amamentação. Isso a ciência tem bastante, né? Estudo. Sobre pai é anos 70, velho. E o pai, será que importa? Vamos ver. Os cientistas começaram a ver. Ele só coloca o sêmen? O pai que lê, como é que funciona? Cara, o pai que lê para os filhos, o filho se dá bem na escola o resto da vida. Pais que têm mais tempo de contato com o filho têm níveis de hormônio masculino mais equilibrados. Pais que cuidam dos filhos vivem até 5 anos mais, velho. Se começa a ver estudos científicos da relação pai e filho, que é desenvolvimento cognitivo para a criança, ela sai melhor na escola, ela tem, né, melhor vida social, mais amigos. Então, porra, você vê assim o impacto que tem. Uma porrada. Um cara que decidiu, não, mano. Não é que eu sou perfeito, velho. Eu só vou tentar.
E as consequências do pai ausente se estendem ainda mais. O que verdadeiramente caracteriza um homem é sua capacidade de sacrifício pessoal. Enquanto o casamento traz benefícios para as crianças, ser um pai comprometido e responsável contribui para o bem-estar e a realização pessoal dos homens. O convívio familiar incentiva os homens a direcionarem sua energia de forma construtiva, a se tornarem mais produtivos socialmente e a desenvolverem virtudes como honestidade, responsabilidade, sacrifício e disciplina. Essas são qualidades essenciais para sustentar a família e servir de exemplo para os filhos. O psicólogo social Angus Campbell observou em seus estudos que, em termos de satisfação geral com a vida, os homens mais bem-sucedidos são pais de filhos crescidos que ainda estão casados com suas esposas. Os menos felizes, por outro lado, são homens divorciados e solteiros, que não têm esposa nem filhos. Afinal de contas, devido aos homens terem mais dificuldade em formar relacionamentos sociais do que as mulheres, um homem sem esposa e filhos muitas vezes é um homem sem nenhum relacionamento próximo. E David Popenoe ainda completou que não é apenas que pessoas particularmente saudáveis, competentes e moralmente corretas são mais propensas a se casar, mas que o casamento realmente promove saúde, competência, virtude e bem-estar pessoal. Há um efeito civilizador para os homens simplesmente estarem na companhia de mulheres e crianças, um ambiente que normalmente promove valores que enriquecem a vida. Com o crescimento contínuo do pai ausente, podemos esperar ver uma nação de homens que, na pior das hipóteses, estão moralmente descontrolados e, na melhor das hipóteses, infelizes, doentes e insatisfeitos. E entramos assim em um ciclo vicioso. Essas crianças, sem uma figura paterna presente, são, na realidade, vítimas de uma sociedade que é focada em si mesma e em suas próprias necessidades. E, paradoxalmente, essa sociedade tende a, eventualmente, se tornar vítima dessas mesmas crianças, que farão o mesmo com suas crianças. Em última instância, a ausência dos pais pode levar a crianças enfrentando uma série de problemas. E crianças com problemas têm maior risco de se tornarem adultos com problemas, perpetuando assim os males sociais. O que a sociedade faz com suas crianças, assim suas crianças farão também com a sociedade.